Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Graziela Martins Guimarães e hoje estarei falando um pouquinho sobre o eixo intestino-cérebro, que é um tema muito fascinante e que tem crescido muito no campo da pesquisa, e a conexão dele com a saúde mental. Então, me apresentando brevemente, como eu falei, me chamo Graziela, sou biotecnologista formada pela Universidade Federal de Pelotas. E eu sou uma exímia apaixonada pela neurociência e também pela divulgação científica. Sou mestranda em ciências farmacêuticas atualmente pela Univale. Tenho 23 anos e sou especialista também em neuroaprendizagem e em transtornos mentais. Então, falando brevemente sobre os tópicos que serão abordados durante essa palestra, inicialmente vou comentar um pouquinho sobre os componentes e fundamentos do eixo microbiota intestino-cérebro, os fatores que modulam esse eixo, o impacto da microbiota na saúde mental e também aplicações clínicas, perspectivas futuras e como promover uma microbiota saudável. Então, antes de entender como que funciona o eixo microbiota intestino-cérebro, é importante saber como funciona a microbiota, o que ela é. Então, um conceito bastante simples da microbiota é que ela pode ser definida como uma comunidade ampla, complexa, de micro-organismos que vão habitar determinado ambiente. Então, a nossa microbiota humana, né, ela é composta tanto por bactérias, por vírus, por protozoários, arqueas e fungos. Então, quando essa microbiota ela está em equilíbrio, ela contribui para a homeostase do organismo, como eu vou comentar um pouquinho mais para frente, tanto por meio da digestão, da absorção de nutrientes, da produção de vitaminas, proteção contra patógenos, entre outros fatores que vão ajudar o nosso corpo a funcionar de maneira saudável. Então, falando um pouquinho sobre a distribuição dessa microbiota, ela está presente tanto nas vias aéreas, na boca, na pele, no trato gastrointestinal, no aparelho urogenital e é importante falar que existem mais de 10 trilhões de micro-organismos simbióticos no corpo humano e mais de 10 mil espécies. Isso é praticamente, né, o tanto de células que nós temos no nosso corpo, então nós não somos formados mais por células do que por micro-organismo, e tá aí a importância de se estudar, de se compreender esse tema da microbiota. E também é importante ressaltar que os micro-organismos, eles são simbióticos onde eles são originais. Então, por exemplo, um organismo que está presente no trato gastrointestinal, quando ele vai para um outro lugar do corpo, ele pode se tornar patogênico naquele ambiente. Mesmo com outros micro-organismos, por exemplo, do aparelho urogenital, se migrarem para outra parte do corpo, eles podem causar algum malefício. E esse conceito, né, de que a microbiota gastrointestinal, e o intestino em si, ela impacta a saúde total do corpo humano, ela não é um conceito recente, né? Lá desde Hipócrates, mais de 300 anos antes de Cristo, ele já postulava que todas as doenças começam no intestino, o que só foi sendo comprovado ao longo do tempo, né? Não que todas as doenças começam no intestino, mas o intestino é uma peça-chave para modular diversas patologias conhecidas. Então, a microbiota gastrointestinal ela tem um efeito sinérgico no corpo humano, incluindo então a sinalização bidirecional que ocorre através do nervo vago. Então, um pouquinho só de epidemiologia, de 10 a 20% da população americana, por exemplo, tem síndrome do intestino irritável, que é uma
doença que ocorre ali no trato gastrointestinal. E desses indivíduos, 70 a 90% têm transtornos de ansiedade ou de humor, né? Então, em outras doenças gastrointestinais, 84,1% tem ansiedade e 27% tem depressão. Então, aí já se traça um panorama de que desequilíbrios no intestino podem se refletir em desequilíbrios na saúde mental do paciente também. E, além disso, há diversas patologias do sistema nervoso central que também têm sintomas gastrointestinais. Por exemplo, no Parkinson, no transtorno do espectro autista, na esquizofrenia e em outros transtornos que eu vou comentar mais para frente também, inclusive ansiedade e depressão. Então, tanto doenças do trato gastrointestinal podem refletir em perca de saúde mental, quanto doenças do sistema nervoso central também podem atingir o nosso aparelho digestivo. E então, a partir disso, né, a partir desses dados e conhecimentos da literatura, surgiu a hipótese do intestino permeável, que depois foi expandida para abranger o cérebro permeável, né? E o que isso significa? Que o aumento da permeabilidade gastrointestinal também afeta a função cerebral e humor. Então, nós temos a nossa barreira intestinal e nós também temos a nossa barreira hematocefálica. O que essa hipótese explica é que, quando há um aumento da permeabilidade intestinal, esses metabólitos tóxicos que conseguem adentrar então o intestino também podem enfraquecer, né, a nossa barreira hematocefálica, que é a barreira que protege o cérebro contra metabólitos tóxicos, elementos do sistema imunológico que não deveriam estar ali. Então, com essa barreira enfraquecida, o cérebro se torna mais vulnerável a prejuízos por conta desses elementos. Então, a partir disso, outro conceito que é importante nós entendermos é o que é o eixo microbiota intestino-cérebro. Ele é basicamente uma comunicação bidirecional que acontece entre o intestino e o cérebro, ligando então o sistema nervoso entérico com o sistema nervoso central. Então, o eixo microbiota intestino-cérebro ele pode se comunicar de duas diferentes vias de sinalização. Sinalização direta a partir de metabólitos microbianos, ácidos graxos de cadeia curta e também neurotransmissores. E esses elementos eles vão estimular diretamente o nervo vago, que envia então esses sinais diretamente ao cérebro, inclusive fazendo, né, a comunicação e o envio de neurotransmissores diretamente para o cérebro. Já na sinalização direta, ela é mediada mais por citocinas e hormônios intestinais, como o GLP-1, né, que vai mediar a função de saciedade. E esses compostos, né, esses elementos, eles são produzidos no intestino e depois entram na circulação sistêmica. E a partir daí, só que ele vai chegar ao cérebro, né, e fazer sua função. Então, um é diretamente pelo nervo vago e outro pela circulação sistêmica. Então, o que é o nervo vago? O nervo vago é o 10º nervo craniano, né, o 10º par de nervo craniano, e ele emerge ali no bulbo encefálico, que faz parte do tronco
encefálico. Ele vai inervar todos os órgãos, né, presentes no tórax. Então, coração, pulmão, intestino, todos os órgãos que fazem parte ali do cérebro. E ele é um nervo misto. Então, ele tem função tanto sensitiva quanto eferente. Então, ele vai tanto mandar comandos do cérebro para o intestino, quanto ele vai receber esses comandos do intestino, ou sinalizar, né, mudanças no intestino e levar essas informações ao cérebro. E também vale ressaltar que a microbiota gastrointestinal ela não vai impactar somente o cérebro, mas também a outros eixos, como a modulação das funções cardíacas, das funções pulmonares. Então, são outros campos de estudo que não são foco dessa palestra, mas que são igualmente importantes e interessantes de se pesquisar. Outro elemento presente no eixo microbiota intestino-cérebro são os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos, eles são compostos por até 6 átomos de carbono em sua cadeia, e eles são importantíssimos para a nossa função da homeostase no corpo humano. Então, eles são provenientes da ingestão de alimentos ricos em fibra, principalmente, e eles são metabolizados, produzidos somente pela fermentação feita por micro-organismos presentes na microbiota gastrointestinal. Então, isso ressalta a importância da microbiota, né? Porque se ela não estiver em equilíbrio, não haverá produção desses ácidos graxos que são tão importantes para a nossa saúde. Então, os principais, os mais estudados são acetato, butirato e propionato. Então, esses 3 ácidos graxos, eles são importantíssimos para diversas funções do corpo humano. Então, a primeira delas é o metabolismo energético. Então, eles podem servir como fonte de energia para o funcionamento das células gastrointestinais. Além disso, ele também promove a proliferação dessas células intestinais saudáveis, então são importantíssimos tanto para a modulação gênica quanto para o desenvolvimento mesmo dessas células. Além disso, eles são responsáveis pelo aumento de células T reguladoras, então eles conseguem interagir com o nosso sistema imune, pela manutenção da barreira intestinal, que é importantíssimo, né, ter uma barreira intestinal forte, como eu falei, a barreira intestinal, quando ela está vulnerável, ela também permite a entrada de metabólitos tóxicos no intestino, o que pode afetar outros órgãos, inclusive o cérebro. E também eles são importantíssimos para a neuroplasticidade cerebral. Então, como que ocorre essa comunicação do eixo microbiota intestino-cérebro? Então, como eu falei, a principal via é pelo nervo vago. Então, o nervo vago se liga ali nas células do sistema entérico, né? Então, tanto em células de Panet, células tufo, todas essas células ele consegue se ligar e ele vai ali receber diferentes sinais, né? Tanto de hormônios intestinais, como eu já comentei, os fatores pertencentes ao sistema imune, por exemplo, a imunoglobulina A, e também metabólitos produzidos pela microbiota mesmo. Então, quando se há um desequilíbrio nessa microbiota, vou comentar um pouquinho mais para frente, mas, por exemplo, essa microbiota pode começar a produzir metabólitos tóxicos que vão causar prejuízo à saúde, né? Então, alguns fatores que modulam a microbiota gastrointestinal
são a genética do próprio indivíduo, estresse, dieta, o uso de medicamentos, principalmente, né, os antibióticos. Então, aí há muita importância em se fazer o uso consciente de medicamentos e de antibióticos para não haver prejuízo nessa microbiota gastrointestinal. O envelhecimento, o sono, então é muito importante também noites bem dormidas e a prática de exercício físico. Então, só falando rapidamente aqui sobre como a nossa microbiota ela vai se desenvolvendo e vai mudando ao longo da vida. Então, primeiramente, quando ainda somos um feto, um bebê em formação, lá no útero materno, nós já recebemos diversos micro-organismos que vão fazer parte da nossa microbiota, tanto pelo líquido amniótico quanto também pelo cordão umbilical. Então, geralmente essa microbiota ela é formada por micro-organismos firmicutes e enterobactérias. Depois disso, ao nascer, né, o tipo de parto que é feito também vai afetar, então, esse contato com o ambiente, com a vagina, com a pele da mãe, vai modular a nossa composição de microbiota. Então, em um parto normal, aumento de lactobacilos, de prevotella e de Isneatia, que são micro-organismos simbióticos, e pela cesariana, geralmente Staphylococcus, Corynebacterium e Propionibacterium. Então, já se forma aí uma microbiota diferenciada pelo tipo de parto. Depois disso, a lactação. Então, quando se é feito o aleitamento materno, né, esse leite é rico em oligosacarídeos, que são importantíssimos, ácidos graxos, imunoglobulina A, o TGF-beta, e então esse leite também é composto pela microbiota do leite materno, né? Então, a partir disso, começa a se ter uma predominância da Bifidobacterium. E quando se recebe fórmula, há outro perfil também microbiano, com aumento de Bacteroidetes, Clostridium e Clostridium difficile. Então, a partir disso, no processo de desmame, quando esse bebê começa a receber alimentos sólidos, então geralmente carboidratos ingestíveis, há um aumento, uma predominância de firmicutes. Já na infância, a alimentação tradicional, né, alta em fibras e carboidratos, aumenta prevotella e firmicutes. Já essa alimentação mais moderna, rica em gordura, rica em açúcares e proteína animal, vai aumentar o número de bacteroidetes, que não são micro-organismos tão benéficos assim para o nosso funcionamento da microbiota. Então, a partir disso, nós podemos ter dois cenários. O cenário de eubiose, onde a microbiota está em equilíbrio. Então, geralmente pela ingestão de fibras, de probióticos, de prebióticos, esse ambiente da microbiota, ele promove diversos fatores que vão ajudar na homeostase. Então, diminui a inflamação intestinal, aumenta o metabolismo lipídico, a produção de antioxidantes, de ácidos graxos de cadeia curta e, além disso, diminui o risco de infecções e aumenta a sensibilidade à insulina. Então, isso ajuda em diferentes fatores do nosso organismo, né? Já num cenário de disbiose, ou seja, de desequilíbrio
da microbiota gastrointestinal, com excesso de açúcar, gordura saturada, consumo elevado de proteína, como eu comentei. Então, a nossa alimentação é importantíssima, né, para a manutenção dessa microbiota saudável. Enquanto não se tem esse equilíbrio, leva a diversos fatores. A inflamação intestinal, o aumento de doenças cardiovasculares, como eu comentei, porque a microbiota não está relacionada só ao cérebro, mas também a outros órgãos. A maior produção de LPS. LPS é um lipopolissacarídeo e ele está presente na membrana de bactérias gram-negativas. Então, essas bactérias, elas produzem o LPS e ele é um metabólito tóxico. Inclusive, quando se faz estudos experimentais de depressão, ansiedade em camundongos, por exemplo, se usa o LPS para induzir essas patologias. Então, se faz ali uma injeção peritoneal, intraperitoneal, né, no animal, e a partir disso ele é levado a um quadro de inflamação sistêmica e essa inflamação sistêmica leva também à neuroinflamação, que vai causar ali o comportamento tipo depressivo. Então, é muito importante a gente estar no cenário de eubiose também nessa produção de LPS, né, que é tão tóxico. Então, na disbiose também, a diminuição de ácidos graxos de cadeia curta, o aumento de infecções e o aumento da resistência à insulina. E alguns neurotransmissores, aqui eu trouxe só o exemplo de 2, para não me prolongar tanto, mas os neurotransmissores também são modulados pela microbiota gastrointestinal. A serotonina, principalmente, né? A serotonina é um neurotransmissor responsável por diferentes funções no organismo, a regulação do sono, do apetite, da memória, do aprendizado, do humor, do comportamento, e também ela tem função na secreção e na motilidade intestinal e contração muscular entérica. Então, ela é principalmente um neurotransmissor majoritariamente inibitório. Nunca se pode dizer que a serotonina é um neurotransmissor exclusivamente inibitório, porque em uma função específica, quando ela se liga a um receptor específico, ela também pode ter função excitatória, como, por exemplo, a função desse neurotransmissor no controle da êmese, né, do vômito. Então, também ela é um metabólito do triptofano. Então, o triptofano é obtido pela dieta e depois ele é metabolizado em serotonina por duas enzimas, a triptofano hidrolase e a descarboxilase. Então, essas enzimas vão fazer a metabolização do triptofano em serotonina. E é importante um fator que 90-95% da serotonina ela é sintetizada no trato gastrointestinal. Então, é um dado bastante importante. Um outro fator é que a deficiência da serotonina ela pode ser causada pelo desvio do triptofano para a via da quironenina. A quironenina é outra via, né? O triptofano pode produzir tanto a serotonina quanto a quironenina, e a quironenina ela pode ser metabolizada ainda em um outro composto, que é o ácido quinurênico. Esse ácido ele é extremamente neurotóxico. Então, essa via, né, quando se há uma deficiência de serotonina, quando esse triptofano é desviado para a transformação dele em quinurenina,
está bastante relacionado em diversas desordens psiquiátricas. E então, por essa serotonina ela ser uma molécula de sinalização, os níveis dela na mucosa desempenham um papel tanto no intestino permeável quanto na síndrome do intestino irritável e em outras funções fisiológicas. E daí é importante ressaltar que o uso de probióticos, né, de micro-organismos benéficos, eles suportam o metabolismo do triptofano para a via da serotonina. O que isso quer dizer? Quando se usa micro-organismos bons, quando se faz o uso de probióticos, eles tendem a seguir a metabolização do triptofano para a via da serotonina, né, que é extremamente benéfico em diversas neuropatologias. Outro neurotransmissor que pode ser muito impactado pela microbiota gastrointestinal é o GABA, né, o ácido gama-aminobutírico. Esse neurotransmissor ele é importantíssimo para a regulação do sono, da memória também, atividade locomotora, relaxamento muscular e ele também pode atuar como um anti-inflamatório no nosso organismo. Então o GABA ele é, né, totalmente conhecido como o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele faz parte dos aminoacidéticos. Então, ele, diferente da serotonina, ele é um produto do glutamato. Então, quando o glutamato sofre a ação da glutamato descarboxilase, ele se transforma, então, em ácido gama-aminobutírico. E o que é muito importante também é que o GABA ele pode ser produzido pela microbiota. Então, diferente da serotonina, a microbiota pode sintetizar o triptofano, que depois vai ser enviado ao cérebro e lá ele vai ser produzido, né, a serotonina. Já o GABA, ele pode ser produzido diretamente pela microbiota gastrointestinal por diferentes cepas, tanto bacterianas quanto fúngicas. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que é o Lactobacillus e o Aspergillus. Então, a microbiota ela está intimamente relacionada com os níveis de GABA no nosso organismo. E esses dois neurotransmissores que eu citei, eles estão envolvidos em diversas patologias do sistema nervoso. Ansiedade, depressão, transtornos de humor em geral, inclusive Alzheimer, Parkinson e transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, o TDAH também. Então, eles são importantíssimos para modular essas patologias. Então, quando se faz, né, uma ambientação saudável, né, uma microbiota saudável, também são fatores para aumentar a qualidade de vida desses pacientes. Isso não quer dizer que os probióticos podem ser usados para tratar totalmente essas doenças, mas sim como um adjuvante, né, que vai ajudar ali a pelo menos diminuir os sintomas gastrointestinais dessas patologias. Então, falando mais especificamente dos probióticos, os probióticos são micro-organismos vivos que, quando ingeridos em doses adequadas, vão conferir benefícios ao hospedeiro. Então, são diversos mecanismos, né, que esses probióticos vão ajudar a saúde do hospedeiro, regulação da colonização bacteriana patogênica. Então, esses micro-organismos benéficos, eles conseguem competir com as cepas patogênicas, o que faz com que elas
não consigam mais replicar. Então, principalmente pela competição por sítios alvos e por nutrientes. Então, essa é uma via importantíssima dos probióticos agirem. Eles também vão auxiliar na integridade da mucosa gastrointestinal, como eu falei, na manutenção dessa barreira, né, que é tão importante. Ele também pode induzir ou regular as respostas de imunoglobulina A da mucosa. Outra via também é induzindo a produção de citocinas anti-inflamatórias e com isso é feita a diminuição de níveis circulantes de biomarcadores pró-inflamatórios, né? Então, como se está produzindo elementos anti-inflamatórios, eles vão combater os focos de inflamação e, com isso, diminuindo a neuroinflamação periférica, ativada por TNF, e marcada por ativação microglial e infiltração de monócitos cerebrais, né, que eles vão adentrar, então, a barreira hematocefálica. Então, quando se há a modulação dessa via da inflamação, também se há benefícios na saúde mental e na saúde sistêmica do hospedeiro. Algumas cepas eu trouxe aqui de bactérias gram-positivas. Principalmente as bactérias gram-positivas são utilizadas, né? Como eu falei, as gram-negativas têm aquele problema do LPS na sua composição. Então, as bactérias gram-positivas são realmente as mais estudadas, principalmente do gênero Lactobacillus. Então, aqui eu trouxe a cepa Lactobacillus casei shirota, que já foi comprovadamente um promotor da diminuição do cortisol e do aumento da diversidade da microbiota. Então, quando estamos em condições saudáveis, em condições normais, essa diversidade é extremamente importante. E quando estamos em alguns declínios, tanto de saúde mental, né? Essa diversidade microbiana ela é bastante afetada. Então, não apenas há aumento de cepas patogênicas, mas também há uma diminuição da diversidade microbiana, né? Porque com maior produção de cepas patogênicas, elas também vão competir com as nossas bactérias amigas, né? As bactérias saudáveis. E com isso, a diminuição da diversidade. Outra cepa é a Lactobacillus fermentum. Então, ela já em diversos estudos mostrou que pode afetar os níveis de corticosterona. Corticosterona é o cortisol em camundongos. Então, conseguiu modular esses níveis de corticosterona, diminuir também, e ela está relacionada à diminuição do comportamento tipo ansioso. A H-série também conseguiu diminuir o cortisol salivar. A Eubéticos promoveu o aumento de serotonina, diminuição de cortisol e de CTH. E, além disso, conseguiu aumentar os níveis de BDNF e diminuir marcadores pró-inflamatórios, como a interleucina 1 beta e o PG2. A Lactobacillus paracasei também é bastante utilizada. Ela também consegue aumentar os níveis de BDNF, de serotonina e de dopamina no hipocampo. Então, como eu falei antes, não é apenas os níveis de serotonina e de GABA que são afetados pelo uso de micro-organismos benéficos, mas também outros neurotransmissores, e aqui o exemplo da dopamina. Outra cepa bastante utilizada é a Lactobacillus plantarum. Então, ela também consegue diminuir cortisol e corticosterona, diminuir a quinurenina, né, como eu comentei. Então, ela consegue
fazer com que o triptofano vá mais para a via da serotonina e não tanto para outra via. E com isso também aumento de dopamina e de serotonina. A Lactobacillus reuteri também é bastante conhecida. Eu já trabalhei com ela em outro laboratório quando estava na graduação. E ela também consegue aumentar a expressão de genes envolvidos no metabolismo de serotonina no cólon e no córtex pré-frontal, o que é muito importante, né? O córtex está muito relacionado com essas respostas, de humor e de resolução de problemas, né? Então, ele está bastante envolvido, principalmente na função da depressão e também aumento dos níveis de serotonina em geral. Já a Lactobacillus rhamnosus, ela consegue aumentar os níveis de GABA e glutamato. Glutamato, digamos assim, é o contrário do GABA. Se o GABA é o principal neurotransmissor inibitório, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Então, ele também é importantíssimo para a saúde e ele consegue, essa cepa também consegue diminuir a expressão de genes relacionados ao receptor de GABA-A no córtex pré-frontal e na amígdala e aumento no hipocampo. Então, também consegue modular aí diversas características do sistema nervoso central. Outro tipo de probiótico bastante estudado são os micro-organismos Bifidobacterium. Então, um que eu trouxe aqui é o Bifidobacterium. Então, outro tipo de micro-organismo bastante estudado são os Bifidobacterium. Então, eu trouxe aqui o Bifidobacterium breve, que conseguiu aumentar o nível sérico desse precursor da serotonina, né, que é o 5-HTP, e com isso também aumentar os níveis de serotonina no hipocampo, que é uma estrutura cerebral muito importante para a consolidação da memória. E também ele conseguiu fazer a regulação do triptofano e desse precursor, o 5-HTP, na microbiota gastrointestinal. O Bifidobacterium infantis, ele, por outro lado, aumentou o triptofano circulante e o ácido quinurênico, diminuiu fatores inflamatórios, então marcadores como interferão gama, TNF-alfa e interleucina 6. O Bifidobacterium longum, ele conseguiu diminuir o cortisol salivar, diminuir a ansiedade, né? Então, com a regulação da produção de cortisol, conseguir diminuir também esse comportamento tipo ansioso e aumentar a memória. O Bifidobacterium pseudocatenolatum, ele conseguiu aumentar a serotonina no intestino e no hipocampo e ele teve uma função bastante interessante que foi a diminuição da hiperleptinemia. Então nós sabemos, né, a leptina é um importante fator para as respostas de saciedade. Então, com ele conseguindo diminuir esses níveis de leptina alto, que é a hiperleptinemia, ele conseguiu diminuir também comportamentos depressivos relacionados à ansiedade, à obesidade. Então, uma vez que ele consegue modular esses fatores de saciedade, ele também consegue modular os comportamentos tipo depressivos. E também houve um estudo que fez associação
de longos e breve. Então, ele conseguiu modular tanto os neurotransmissores serotonina, GABA, acetilcolina e glutamato, diminuir a resposta ao estresse e diminuir o impacto que o Bifidobacterium breve teve em efeitos adversos desse probiótico. E também há diversos estudos que fazem associação de mais gêneros, né, de mais tipos de micro-organismos. Então, esse primeiro estudo, ele fez associação do Bifidobacterium bifidum, do Lactis, do Lactobacillus acidófilos, do Brevis, do Casei, do Salivarus e do Lactococcus lactis. E essa associação, ela conseguiu modular os níveis de triptofano, serotonina e da síndrome do intestino irritável, diminuir a ruminação, né? Então, aqueles pensamentos muito recorrentes, e diminuir pensamentos negativos e agressivos. A associação de Bifidobacterium longum e de Lactobacillus helvéticos teve uma modulação do nervo vago, diminuição da inflamação, aumento de bifidobactérias, que são extremamente benéficas para a homeostase, a diminuição de cortisol urinário, a diminuição de dopamina e de norepinefrina. E o Bifidobacterium longum também conseguiu modular o neurotransmissor GABA, enquanto o helvéticos modulou a função serotoninérgica. O Bifidobacterium longum com o Bifidobacterium helvéticos e o raminosus promoveu uma melhora de humor. Essa outra associação de Reuteri e tênis diminuiu fatores pró-inflamatórios, né? Nesse caso, a interleucina 6, e diminuiu o comportamento tipo depressivo e ansioso. Essa outra associação de vários micro-organismos conseguiu diminuir a ansiedade, e essa última associação conseguiu diminuir a ansiedade em apenas 3 semanas. Então, o comportamento tipo ansioso foi diminuído em pouquíssimo tempo. Outra estratégia de modular a microbiota é o uso de prebióticos. Então, o que são esses prebióticos? Prebióticos são simplesmente carboidratos, principalmente fibras não digeríveis, que vão estimular a microbiota, seja servindo como metabólito para o funcionamento dos micro-organismos, seja estimulando a atividade desses micro-organismos. Então, isso vai também trazer benefícios à saúde do hospedeiro. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alimentos que são ricos em fibras e que são de fácil acesso. A banana, maçã, trigo, alho, cebola, mel, granola, feijão, principalmente o feijão preto, e leguminosas como o brócolis. E outras medidas não farmacológicas que também fazem a modulação da microbiota gastrointestinal e são estratégias de conseguir sempre estar nesse estado de eubiose. É a prática de exercício físico, também técnicas de relaxamento. Então, se você gosta de ler um livro ou então de praticar yoga, por exemplo, são coisas que ajudam bastante a homeostase do nosso organismo.
a diminuição do consumo de açúcar e também a diminuição de alimentos ricos em gordura, que são muito prejudiciais para a manutenção da microbiota saudável. Então, por hoje era isso. Agradeço pela atenção de todos, agradeço ao convite de ministrar essa palestra, espero que tenha sido bastante proveitosa. E aqui eu também deixo o meu perfil de divulgação científica, que é o Cafezinho Científico. Lá eu faço alguns posts, alguns reels, também sobre biotecnologia, que é minha formação, mas sobre assuntos de saúde pública e também sobre saúde mental. E também deixo aqui o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida ou queiram alguma das referências que eu utilizei nessa palestra.